Olá, vamos dar aí os palpites para a Loteca Concurso 857 que se realizará entre os dias 12 e 16 de junho. Então vamos a esses palpites, ok? Brasil e Bolívia. Sim, um jogo aí que, se fosse antigamente, vamos dizer assim, era goleada, era para o Brasil fazer 4, 5, 3 gols aí na Bolívia. Mas agora a situação é diferente. O Brasil já não é o mesmo dos tempos atrás. E a Bolívia evoluiu muito, né? Dá sufoco aí, bom, em alguns times grandes aí da América do Sul. Então eu vou acreditar que o Brasil, sem Neymar, vai conseguir aí uma vitória de 1-0 sobre a Bolívia, ok? Então, coluna 1. Venezuela e Peru. O Peru já foi uma boa equipe, né? Já disputou aí Copa do Mundo, mas nos últimos tempos o Peru não anda jogando muito bem. Então, eu acredito aí que, encarando a Venezuela, vai ter dificuldades e teremos aí, na minha opinião, um empate em 1-1. Então, coluna do meio, ok? Argentina e Colômbia. Um clássico aí da América do Sul. A Colômbia costuma dar sufoco aí na Argentina, né? Vários jogos aí a Colômbia complicou a vida dos hermanos. Mas agora acredito que a Argentina, com Messi, vai ganhar esse jogo da Colômbia por 2-1. Então, uma coluna 1, ok? Paraguai e Catar. Sim, o Paraguai tem que ganhar esse jogo, né? Porque o Catar é uma equipe fraca, né? Não que o Paraguai seja assim, essa bola toda, mas é um dos bons times aí da América do Sul. Então acredito que o Paraguai vence esse jogo de 2-1, ok? Então, coluna 1. Uruguai e Equador. Sim, o Equador já não é aquela equipe pequena de alguns anos atrás, né? O Equador hoje joga de igual para igual aí com qualquer equipe aí da América do Sul. Mas o Uruguai tem uma excelente equipe, aguerrida e que não desiste nunca. Então acredito que o Uruguai vence esse jogo por 2-1. Então, coluna 1. Botafogo e Grêmio. Claro, o Grêmio está muito mal no campeonato, né? Está lá no rebaixamento. Claro, né? Vamos pensar que o Grêmio não é uma equipe tão ruim assim, e não é, mas está num momento difícil. O Botafogo, que vem aí brigando aí de igual para igual com qualquer equipe neste campeonato e joga em casa ainda, tem aí uma boa vantagem. Mas acredito que nesse jogo teremos um empate em 1-1. Então, coluna do meio, ok? Fortaleza e Cruzeiro. A equipe azul, né, de Minas Gerais não anda bem no Campeonato Brasileiro. Anda aí meio que se arrastando. No início era aí um dos favoritos, mas agora o Cruzeiro desceu a ladeira, vamos dizer assim, e não está jogando bem. Conseguiu aí uma classificação aí na Copa do Brasil, num sufoco contra o Fluminense, e agora está jogando aí a sua sorte, vamos dizer assim, nesse jogo. Então acredito que teremos aí uma vitória do Fortaleza nesse jogo por 1-0, ok? Então, coluna 1. CSA e Flamengo, né? Aí duas situações se apresentam. A primeira do melhor time aí do Brasil, né? No papel, vamos dizer assim, o Flamengo é o melhor time do Brasil, né? Tem o Palmeiras, lógico, mas o Palmeiras tem um grande elenco, é diferente. Vai encarar aí, né, o CSA, vamos dizer assim, um dos piorezinhos aí do campeonato, que vai lutar para não ser rebaixado. Então eu acredito numa vitória do Flamengo nesse jogo por 2-1. Então, uma coluna 2. Internacional e Bahia. A boa equipe baiana, que está aí classificada na Copa do Brasil, vai encarar o Internacional lá no Sul. Não é fácil,
não é fácil mesmo. Jogar no Beira-Rio não é fácil. Mas o Internacional, que perdeu aí para o Vasco, né, está sim numa situação boa ainda no campeonato, mas precisa somar pontos. Acredito eu que nesse jogo teremos aí um empate em 0 a 0. Então, coluna do meio. Santos e Corinthians. O clássico aí paulista. O Santos jogando em casa é difícil de ser batido. E o Corinthians, aquela equipe homogênea e equilibrada de sempre. Mas acredito que o Santos vai vencer esse jogo por 1 a 0. Então teremos aí uma coluna 1, ok? Vasco e Ceará. O Vasco deu uma respirada aí, né, com a vitória sobre o Internacional. Agora joga contra o Ceará. Quem sabe mais uma vitória não tira o Vasco aí dessa situação complicada. Mas o Ceará é uma boa equipe. Então eu acredito que nesse jogo teremos aí um empate em 1 a 1. Então, coluna do meio. Atlético Mineiro e São Paulo, né? Um clássico aí do futebol brasileiro. O Atlético Mineiro jogando em casa é difícil de perder. E tem uma boa equipe, né? Está lá na segunda posição do campeonato e vai encarar aí o São Paulo, que vem de altos e baixos. O Cuca ainda não conseguiu ajustar completamente esse time de São Paulo. Então eu acredito que o Atlético Mineiro, jogando em casa, vença esse jogo por 1 a 0. Então, coluna 1. Chapecoense e Fluminense. O Fluminense, que vem aí se arrastando, né? Perdeu aí a sua classificação na Copa do Brasil, não vem bem aí no campeonato, está lá embaixo, e é uma equipe que toma muitos gols. E eu acredito que a Chapecoense, jogando em casa, né, uma equipe aguerrida, que em casa é muito difícil vencer a Chapecoense, eu acredito que a Chapecoense vence esse jogo por 1 a 0. Então, coluna 1. E para finalizar, Atlético Paranaense e Goiás. Ou melhor, Goiás e Atlético Paranaense. Porque o Goiás joga em casa, tem um mando de campo. Então eu acredito que o Goiás, que tem aí uma boa equipe, que está se recuperando nesse campeonato, jogando em casa, vence o Atlético Paranaense por 1 a 0. Então, coluna 1, ok? Bem, aí estão os palpites para o concurso 857 da Lotec. Eu coloquei aí os meus palpites, do jogo 1 ao jogo 14. Agora vou fazer os meus ajustes. Vou colocar aí 6 duplos nesse jogo, para que ele fique bem consistente. A seguir você vai ver o meu jogo completo, ok? Boa sorte!